Meu nome é João Marcelo e sejam bem-vindos ao canal Revelações. Meus amigos, o tema de hoje é um tema abordado nos fatos dos acontecimentos que nós estamos vivendo já há um bom tempo. A corrupção, a violência, e a injustiça de muitos governos que dominam a nossa classe social. O assunto continua sendo o mesmo, mas com algumas diferenças. Vamos pegar o livro aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Meus amigos, o que está acontecendo na nossa atual situação no mundo? Corrupção, guerras forjadas, como a guerra do Iraque, como a guerra do Vietnã, a guerra da Coreia. Por que forjada? O que a máquina, a máquina industrial, as fábricas de armas, dos bancos, necessitam de guerra, de conflitos? Por que uma indústria petroleira, que explora petróleo aí no mundo, ela precisa de quê? Ela precisa de lugares onde tem petróleo. Faz sentido o governo americano investir milhões de dólares, milhões de dólares, tudo porque eles querem defender a democracia no mundo e defender também os interesses, das empresas, tudo legalizado. Faça-me um favor. Isso é muita cachaça. As pessoas estão hoje diante de um quadro, de um fenômeno internacional. Não que eu tenha nada contra o governo americano, muito pelo contrário. Há acertos e erros. Com os erros vêm os acertos. Acontece que a indústria tem o seu interesse. Não há sentido você vender cigarro e ao mesmo tempo você divulgar não fumem. Você vender um carro, você é o dono de uma agência e você vai estar lá, não compre carro da Chevrolet. E você está vendendo um carro Chevrolet. O que vai acontecer? A primeira impressão vai ficar ali, pera, o cara já está falando para mim comprar um carro, então eu não vou entrar nessa furada não vou comprar. O que tem dentro da cabeça de vocês, hein? Que fazem comentários totalmente sem sentido. Será que vocês não estão vendo o que está acontecendo no mundo e não querem enxergar? O outro fato é para esses fanáticos aí que se dizem comunistas, que ficam o dia todo aí com seus pezinhos cruzados, comendo cachorro quente, bebendo Coca-Cola, refrigerante, batata frita, daqueles mototáxis que chega para entregar, ele fica falando em guerra. Tomara que a Rússia entre em guerra com os Estados Unidos. Tomara que a Rússia invade a Ucrânia e tome parte da Europa. Tomara que aconteça. Tomara que você, meu amigo, crie juízo. Porque você antes do almoço já está comendo o seu hambúrguerzinho com refrigerante, depois do almoço comendo sua batata frita e pipoca, porque quando houve a Segunda Guerra Mundial, faltava tudo aqui no Brasil. Uma terceira guerra mundial vai faltar muito mais, porque um grande número de nações, maior do que foi, vai ser envolvida, direta e indiretamente. Isso vai afetar o colapso financeiro internacional. Mas o bitolado, sabe aqueles caras que acham que os russos estão vendendo armamento para garantir a paz, mal sabe que a Rússia está vendendo armas que a sociedade eurasiana, fortaleceu, e criou mais de 50 estabelecimentos entre universidades, centros de pesquisa, investiu em tecnologia, em indústria, em capacidade para fabricar novas armas e vender as armas antigas para a China, para os seus aliados. Será realmente que você acha que a Rússia
está por uma causa justa? Ou você acredita que o outro lado, né, porque todo mundo adora esse negócio de lado, né? E o outro lado lá nos Estados Unidos defende a causa justa do pobre e do necessitado, e que a direita vai libertar e a esquerda vai libertar não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus, para com essa cachaça. É muita cachaça no meio do povo de Deus. Inclusive pessoas que se dizem povo de Deus. Minha gente, eu fico ouvindo pessoas que se dizem capazes de transmitir algo, uma coisa insana. Há quanto tempo eu venho ouvindo as pessoas falando em guerras, como fosse uma coisa assim, tão fácil de você conviver. Você vê um país que está em uma guerra, você não sabe a hora que apesar que o Brasil está vivendo uma guerra, mas lá não tem luz, lá não tem água, você não poder tomar banho, você ter água para você fazer sua comida, você não ter uma carne para você comer. E você que está aí na sua poltroninha, sentadinho de perninha cruzada, né, chupando o seu sorvete, comendo o seu sorvete, chupando o seu picolé, na época do calor e no frio está comendo sua pipoquinha de meinha, né, com a sua luzinha, tudo chegando em ventiladorzinho soprando, né, como está aqui um ventilador aquele funcionando, porque apesar do tempo estar nublado, está abafado. Um maluco desorientado, fanático, né, por políticos que estão aí se lixando-se pro sistema, e você está aí, achando que eles vão resolver alguma coisa. Mas vamos dar continuidade aqui ao que a palavra diz, que é muito mais interessante. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos e profanos. Esses homens, eles estão vivendo hoje em todos os lugares. As igrejas estão cheias de homens profanos, homens que não têm compromisso com a verdade, pessoas que foram formadas por sistema e estão envolvidas. Por quê? Essa nova camada dessa nova geração, eu posso até arriscar, dos anos 80 para cá, da geração Coca-Cola para cá, a geração de idiotas que acreditavam em palavras de políticos e todo o bababá e o arsenal, hoje você está vivendo as promessas evasivas de um sistema multilateral que não pode resgatar você, que não tem como garantir você o que amanhã pode acontecer com o seu filho no hospital, ou o seu filho no trânsito, ou você mesmo. Quais são as garantias que nós temos? As promessas milaborantes que acontecem de 4 em 4 anos? Então, meus amigos, vamos parar para raciocinar, porque o cérebro foi feito para pesquisar. Imagine agora a próxima jogada, né? Anatoly Karpov versus Bob Fischer. Você está sendo manipulado por um sistema científico, né? Porque muitas pessoas, quando eu falo isso, as ignoram. Sabe por que a pessoa ignora? Porque a pessoa é um bitolado. O sistema multipolar científico explorado na antiga KGB, tá? E pela CIA e o Pentágono, eles têm uma forte corrente majoritária na América do Sul, como foi no governo Pinochet, como foi nos governos de toda a América do Sul, e que nós tivemos essa relação, apesar de Jimmy Carter bater de frente com algumas questões ditatoriais, por trás dos panos, as coisas continuavam funcionando da forma que queriam. Assim como as Farc, que foi uma implantação da CIA e não de um comunismo, apesar de terem uma relação, meu amigo, o americano e a OTAN não é idiota para deixar a influência de um comunismo naquela época exercer a sua força, porque os que mesmo coordenam um sistema mandam no outro. Assim são os políticos.
Assim são esses homens que estão aí, como eu acabei de dizer, avarentos, presunçosos, soberbo. O que é soberbo? É uma pessoa que acha que ele fala é a grande verdade. Enquanto o povo está dividido entre 40 partidos, 40 ideologias, né? Tem aí ideologia de direita que converge da outra direita. A de centro converge, a de centro que não convence que aquilo que é fé. A esquerda agora bate de frente com a outra esquerda que não é converge, que não é de centro, que é não sei o quê, e bababá, e amanhã o cara tá assim, ó, o político, igual o jogador de futebol. Troca de camisa, vai pra lá, troca de camisa, vai pra cá. E o trouxa tá aí com bandeirinha, ó, o tempo todo. Trouxa por quê? Trouxa é quem é pau mandado. Há pessoas que estão ganhando com isso. Mas nós cristãos, pregando, como vejo esses homens que se dizem homens de Deus, pregando uma segurança na terra. Mas aí há uma questão. Eu sou contra uma pessoa que é crente estar na política? Eu não sou contra. Porque um homem que for realmente cristão, um homem de Deus, for político, uma pessoa, ele pode administrar. Não é errado. Não é errado. Agora, ele aceitar todos aqueles privilégios que tem, aí na minha parte já é injusto. Apesar de ser algo legalizado, ele está praticando uma coisa injusta. Então o que ele deveria fazer? Olha, eu vou receber o meu salário, mas isso aqui eu vou destinar para recurso para a prefeitura, vou fiscalizar para onde o dinheiro está indo, né? Órgãos e instituições como creche, como asilos, como hospitais, tá? E por fim segurança. Escola, educação também. Esse é o princípio básico de um homem de Deus. Porque o cara dizer que está ganhando 90 mil de auxílio, o cara dizer que está ganhando 40 mil de mini auxílio, mas não sei o que, fora que além dos auxílios, ele recebe o combustível, ele tem a passagem dele garantida, além do dinheiro. É isso que o povo não presta atenção. Um cara que diz que ele tem necessidade, que ele tem gasto, esse cara é mau caráter. Na minha opinião, ele é mau caráter. Tá? Apesar que ele pode até justificar que é algo legal. É algo legal. Mas é injusto. Então, isso aí é uma pessoa com um caráter negativo. Não negativo de bandido. Não estou falando nessa questão. Eu estou falando do aproveitador. De se aproveitar de uma situação para se beneficiar. Então, eu acho injusto isso. Agora, se é errado ou não você ser político, eu não tenho nada contra. Muito pelo contrário. Ele pode até ser um político e um homem decente. Isso não vai desqualificar a sua vida. Porém, o homem que é pastor, que se diz pastor de uma instituição, que está à frente de uma igreja, né? com 200, 300 mil membros, 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, não importa a quantidade de membros que ele tem. E ele apoiar um sistema político, eu acho isso errado. Ele pode até dar apoio a um colega dele, mas eles não fazem isso. Não vem com essa historinha. Ele vai com a intenção para poder receber lá os seus 15 mil, ou 10 mil, 8 mil, ou 5 mil, e outras coisinhas que tem por aí. Então, meu amigo, não me vem com essa conversa fiada. A gente tem que saber separar o certo do errado. E o que é justo e injusto. O que é bom é você chegar, pegar um prato de comida e saber que e você botar uma quantidade enorme de comida, não conseguir comer, o resto por lixo. Você pagou por aquilo. Como já ouvi falar, ouvi irmãos, tá? Até o pastor diz, eu paguei por isso aí, então eu consumo o que eu quero e jogo fora. Mas eu falei, aí eu virei para ele e falei, mas, meu caro, você acha que você está falando, realmente, você tem certeza do que você está falando? Ele, por quê? Mas por quê? E a pessoa que não tem o que comer? Sabe o que ele falou? O problema é dela.
pastor, líder de igrejas aí, tá? Vices. Né? Então, meus amigos, nós estamos lidando com essa gente, com essa nata de pessoas que não estão nem aí, tá? E aí está se incluindo aqui, ó. Esses homens aqui, sem afeto, no versículo 3, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. O que é o deleite? O deleite é as pessoas que estão lá no congresso, são os famosos artistas, celebridades, no Senado. Por que são mais amigos e não poderiam ser amigos? Podem. Mas eles são mais amigos do que de Deus. Por quê? Porque ele não tem compromisso com Deus, ele tem compromisso com a carne. Tudo que você vai fazer, né, na sua vida, você tem que ter um equilíbrio. O equilíbrio, né, da tua carne com o espírito. Uma coisa não pode sobrepujar a outra. Porque tem gente que quer ser mais espiritual do que ele consegue ser. Então você tem que ter os seus pés sobre os trilhos e não sobre sua cabeça. Mas quando a cabeça sobe a intenção de conseguir alguma coisa que tenha uma vantagem, ele cauteriza a mente dizendo, é algo adquirido. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Então, meus amigos, para resumir, eu sou bonzinho? Não. Eu sou justo? Não. Eu gosto de conseguir uma vantagem? Sim, mas justa. Não é vantagem de comprar algo roubado, não chegar no camelô comprar algo que eu não sei qual é a procedência. Isso faz parte. Isso é o meu direito. Volto a falar. Esse negócio que eles ficam falando aí, como já vi pastor pregando isso aí, né? Que ele vai votar em pessoas honestas e que para o governo tem que existir honestidade. Isso é uma tremenda bobagem. Imagine você agora ter que fazer curso ou universidade para a honestidade. Curso de honesto. Pô, só falta essa, né? Curso de honesto. Pelo amor de Deus, né? Isso enche o saco. Aí o cara vai e joga um discurso de honestidade, querendo mostrar para as pessoas que ele é honesto. Mas você não tem que mostrar para ninguém que você é honesto, porque honesto é o dever de cada um de nós. Porque através da honestidade se manifesta o Espírito de Deus, o do justo. E muitas das orações que não são respondidas é porque as pessoas são injustas. Não é perfeito não, tá? Perfeito é uma coisa, justo é outro. Justo é você saber o que é bom para você, se é bom para o seu próximo. Se alguém te xingar, tá? E você também ofender ele moralmente, se isso procede no justo, não procede. Eu já passei no trânsito várias vezes, pessoa me xingando, eu fiquei calado. Você sabe por quê? Porque a vida ensina. A violência gera violência. A palavra de Deus diz que o sábio, ele escuta a correção da palavra, mas o tolo, ele vai rasgar, como os cães, vão devorar tudo. Então, há muitos cães. Infelizmente é isso, o cão ele não aceita ser domesticado. Eu não estou falando cachorro animal, estou falando cachorro homem. Porque geralmente o homem ele vai querer defender o quê? O local. Há um estudo feito por um psicólogo, não me engano agora, o nome fugiu à minha mente, alemão, físico, era um físico psicólogo, né? Não era não, errado. Ele era um filósofo, tirou muita filosofia na Grécia e agora eu não recordo o nome dele. Então o que acontece? Ele falou sobre a forma de você conseguir manipular a mente. Desde quando criança você já nasce com uma coisa pré-definida. Mas ela pode, com o tempo, ser aprimorada ou levada
por outros tipos de ciências, que é a ciência do comportamento humano. E geralmente, assim como os macacos, assim como os animais, eu não sei se você já ouviu falar sobre os golfinhos que também defendem o território, né? Sobre os lobos que defendem o seu território, nós homens também somos assim. Tá? O homem nômade, ele defendia o quê? Territórios. Então, geralmente, as pessoas com limitação visual, eles são fáceis de ser pescados por essas pessoas que colocam nas suas cabeças essas definições práticas de lados. E quando a pessoa começa a abrir a boca e dizer eu sou esquerda, eu sou direita, ou sou centro, ele passa a ser uma ferramenta do instrumento dessas elites. Mesmo que você acha que não. Porque você é atraído por aquela chama de novidade. Tudo para você agora é novidade. Então você, por não analisar as coisas profundamente e analisar só na superfície daquilo que você está enxergando, porque a verdade é essa. Às vezes a gente acha que está vendo tudo e não está vendo. Você está vendo só a superfície. Imagine você no oceano, no meio do oceano. Né? Então você vê que lá no final o oceano parece que faz uma curva. Isso significa que nós temos uma limitação. Tá? Essa limitação também está no nosso cérebro. Nós, humanos, somos limitados. Então, para você poder sair fora dessa, é preciso você adquirir conhecimento. Ou é preciso você ouvir uma pessoa que transmite esse conhecimento. E eu estou aqui para fazer isso. Transmitir o conhecimento do que é razoável e do que é ilusório. O que é ilusório? Eu tentar transferir uma revolução de 1789 e jogá-la agora no século 20 e 21 e tentar introduzir culturalmente uma chama viva, como eu tivesse num pódio olímpico, servindo a deuses gregos, mas ao mesmo tempo sendo um cristão judeu na terra. Isso não é muita confusão? Isso não é muito desacerto? Como as pessoas hoje estão nessas ferramentas ideológicas de lados, é fácil do povo ser manipulado. E a manipulação, infelizmente, a manipulação é muito forte. Porque os cientistas do comportamento, como os psicólogos, os hipnólogos, que hoje existem nos seus devidos ministérios, eles podem manipular. Muitos dos políticos, né, são orientados por um hipnólogo. Vocês sabiam disso? Você sabia que é universal? Existem hipnólogos, pessoas que estão às vezes ali destacadas, que ele consegue, né, orientar os seus líderes, ou então o próprio pastor já é um hipnólogo que consegue. Como uma pessoa consegue comprar uma vassoura da virada por R$1.500? Você desembolsar, você que é pobre, dá um salário mínimo, pegar R$1.500, né, e comprar uma vassoura. Foram vendidas 50 mil vassouras, gente. Isso é muita coisa. Foram vendidos não sei quantos milhões de artifícios. E as igrejas, as pessoas estão ficando milionárias. Vocês acham que isso é à toa? Por que os bancos e as empresas se aproximaram dessas igrejas? Por que os políticos precisam das igrejas? Porque tudo aquilo que os seus líderes falar, imagine aí a Igreja Universal, com 1 milhão dos seus adeptos, 1 milhão de votos. Você pode ter certeza disso. Se falhar, vai ser uma pessoa. A ideia de achar que Deus, que Jesus Cristo, né, na sua segunda vinda, ele vai vir e vai catar cada uma de uma igreja, engana-se. Conhecereis a voz do seu pastor. Muitas pessoas não conseguem contabilizar isso, sabe por quê? Porque elas preferem ouvir a mentira, confiar na mentira, do que a verdade, porque a verdade está situada na fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos. Mas dando continuidade, que eu vou também falar sobre fé, vamos continuar aqui, né? E no versículo 5, tendo
aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destas afasta-te. Né? Afastar dessas pessoas. Porque deste número são os que introduzem pelas casas, levam cativas mulheres, nécias carregadas de pecados, levadas de várias consciências, que aprendem sempre e nunca dão ao chegar ao conhecimento da verdade. Meus amigos, vou aqui pegar o livro de Hebreus, mas entendo agora qual é o princípio básico disso. Tá? Eu já falei, já relatei. Mulheres são essas mulheres dessas igrejas. Tá? Vou direto aí. A maioria dessas igrejas, não importa se é Assembleia, não importa se é Batista, não importa. O importa é o que essas pessoas aprenderam lá. Os mesmos costumes levados e trazidos, né, da Igreja Católica. Vou falar para você um pouquinho da Igreja Católica. Tá? Eu vou falar depois, um pouco depois, né, daquelas guerras que houve no Oriente, né, nas invasões sucessivas, que foi a era cristã, a era mais que se matou. Então, o que acontece? Muitos ciganos, né, nessa época vocês sabem que o Egito estava todo dividido em zonas, né, e muitos desses ciganos se espalharam e foram para a Europa, principalmente para a França, para a Espanha. Quando a Igreja Católica começou a se firmar, quando o Império Otomano foi expulso, Constantinopla foi retomada, restabelecido o canal de Suez, né, Mediterrâneo, tudo, e os turcos perderam muitas de suas províncias, só reconquistando algumas depois, mas não é o assunto, não é sobre a história dos turcos, mas é da história que nós vemos a Igreja Católica. Naquela época, os cientistas do comportamento, né, introduziram uma filosofia, né, de Maximiano, não de Constantino, mas de Maximiano, né, que tinha uma visão fascista. Tá? Porque os romanos, o governo dos Césares, era totalmente fascista. E o rei Ricardo da Inglaterra era descendente dessa linhagem que estão ali, essa linhagem romana, dos Césares, ele vinha daquela linhagem. Então o que acontece? Com o passar dos anos, a Igreja Católica começou ela a ser um instrumento político, social, econômico que explorava as outras nações, pagando-se muitos os tributos. Havia tributo do casamento, tributo dos reis. Aqueles casamentos de reis eram caríssimos, tá? Que a coroa pagava, mas na verdade não era a coroa, é o povo. Para poder manter a fé católica, todas as pessoas que praticassem qualquer coisa que tivesse a ver com qualquer mitologia ou parecida com alguma coisa que acontecia no Oriente, práticas desses povos eram considerados bruxos. Joana d'Arc, que foi presa, né, com um pretexto, porque ela representava a França, ela representava as ideologias de liberdade. Ela foi estuprada várias vezes numa cadeia, torturada, qualquer tipo de tortura que vocês podem, tortura sexual, tá? Esses filmes terríveis que vocês veem de canibalismo total. Tá? Eu não vou dar detalhes, mas vocês podem imaginar tudo que tem de prazer, né, e de sórdido que tem nisso ali. E depois foi queimada viva. Muitas mulheres ciganas ficaram grávidas e depois algumas eram queimadas em praça viva. Muitos desses frei, né, esses coroazinhos, eram tarados. Na verdade, então muitas dessas, fora os capitães, os caras que estavam lá tomando conta dos presos, né, e das presas, você pode imaginar, já teve até um filme, uns 3 filmes falando sobre isso aí. Muito bem. Por que eles não precisavam usar muito dinheiro e gastar com tropas para poder prender essas pessoas? Por quê? Porque o próprio povo já estava com aquilo na mente.
Qualquer pessoa que viesse com uma folhinha e fizesse um chá e desse para aquela pessoa e a febre daquela pessoa passasse, sabe o que eles faziam? Assim que a pessoa ficava curada, eles iam denunciar aquela pessoa, né? E aí você imagina que as próprias pessoas já torturavam, estrupavam e levavam para eles lá. É isso que aconteceu durante séculos. Milhões de pessoas, tanto é que o Papa pediu desculpa. Milhões de pessoas foram torturadas, mulheres sempre foram objeto de sexo, estupro generalizado, mortes de diversas formas. Agora, em pleno século XXI, você acha que isso é diferente? Imagine quantas mulheres já foram atualmente estupradas no Brasil e mortas. Porque isso, meu amigo, não é só cultura, é ciência. E a ciência do comportamento, elas não precisam utilizar meios, porque ela tem os seus meios naturais, que é a televisão. Os filmes estão aí, filme de violência, jogos como GTA, que não são responsáveis pela violência, mas são responsáveis pelo caráter ou com aquele personagem que você vai se identificar. Então, geralmente, o jovem, o adolescente, 16 até os 21 anos, digo o homem, né? Ele vai se identificar com o personagem do GTA ou com o Super-Homem. Vocês que são mais antigos se lembram de quantas pessoas pegaram capa de Super-Homem e se atiraram de prédios? E não foi casos isolados não, por todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil. Às vezes na Inglaterra, na França e outros lugares, as pessoas... E avante! O cara se jogava lá de cima. Fora que também depois teve Homem-Aranha, né? Eu tive também minha crisezinha com o Homem de Ferro. Né? Eu chegava até a usar a máquina do Homem de Ferro. Só que eu não era trouxa de querer fazer e pegar a chama de fogo e jogar em cima de mim. Comandou um rapaz aqui perto de casa que teve queimadura de primeiro grau, né? Queimou a barriga, queimou essa parte, inclusive, né? As suas coisas aqui também foram queimadas. Nunca mais eu tive notícias sobre ele. Enfim, meus amigos, nós cometemos erros, mas nós temos que entender que quando existe uma pessoa para nos orientar, nós devemos observar. Então, essa questão agora já está resolvida. Você entendeu o porquê os cientistas, vocês querem ver? Um fato que eu tenho um vídeo falando sobre isso, é como foi formada a USS na Alemanha. Tiveram apoio da IBM. Vocês já leram o que a IBM trabalha? Ciência do comportamento humano. Ora, os computadores trabalham, as pessoas, os administradores, eles, antes de tudo, lançam alguma coisa para ver como é que aquilo vai reagir na sociedade. Então aí começam diversos comentários, respeito todos eles. Tá? Você pode comentar ou me perguntar, eu vou lhe responder, né? Mas